Say again, please. And after 5 minutes, fly heading VTAC position, Bravo e Buenas, entrando ao vivo, tivemos alguns problemas técnicos aqui, já foram resolvidos essa internet, nessa quarentena aí. Tá caindo bastante, mas acredito que a gente vai conseguir agora. Então, conforme vocês forem entrando aí, vão me dando feedback se tá ok, se o áudio tá ok, se a imagem tá ok, se tá tudo ok. Beleza? Hoje a gente vai bater um papo diferente, a gente vai bater um papo sobre uma questão que não tem, assim, relação direta com a aviação, mas que eu sei que tem impactado bastante gente aí, a gente recebe vários relatos, não só de alunos, mas também de colegas, de amigos, né, e que tem perdido aí produtividade, que tem ficado muito ansioso, e a gente sabe como essas questões psicológicas, elas influenciam na nossa capacidade de agir, na nossa capacidade de decidir. Então, a gente foi atrás de alguém que realmente entenda do assunto, né, que realmente tem estudado isso, para poder nos orientar. Chamou, já está aí. Mariana, onde está você? Guardando. Vamos esperar ela. Moça? E aí, Oi. Mari? Tudo bom? Bom dia? Tudo, bom dia, tá me escutando? Tô, tudo tranquilo. A imagem Ah, agora ficou escura, acho que virou a tela para o outro lado. tá, Agora vamos sim. ver. Tá me vendo? 100% imagem, 100% som, show de bola. Tá Pessoal, conseguindo me enxergar? sim, tudo ok. Ah, tá, é que eu não me vejo aqui, aparece como se não tivesse imagem. Não, tá aparecendo aqui. É? Então tá, ok, tá aparecendo pro pessoal aí? Pessoal, confirmem, tudo certo, para mim tá tudo certo aqui. Então tá Estão me beleza. Tem escutando bastante bem? aluno aí, bastante aluno. Quem tá entrando é aluno aí, se identifiquem, coloque aí hashtag Uhum. aluno treino de pouso. Vamos ver quem que tem de aluno aí. Quem tá aí de usuário teste também, quase virando aluno, bota aí hashtag aluno, usuário teste. Então, como eu estava falando aqui, né, fazendo uma breve introdução, enquanto o pessoal está entrando, a gente sabe aí que nesse período da quarentena a produtividade caiu, né, Mari? Eu te confesso assim, ó, Uhum. eu me considero uma pessoa muito disciplinada, tipo assim, obsessivamente louca por produção, entrevista. É Sim. de chegar no final do dia e ter feito uma série de tarefas, e eu sou a maluca das listas, né? E eu Sim. confesso que nesse período, até eu, que me considero super disciplinada, senti esse baque, Uhum. tipo, Sim. eu não tô muito afim de, que saco, sabe aquele É, desânimo, aquela sim. coisa, quase um aperto no peito, assim, né, de uma questão do que será que vai acontecer, será que tudo vai voltar ao normal, quando que vai voltar? Eu acho que a gente Uhum. tem isso, assim, de querer controlar, né, as Sim. É que, na verdade, é uma tendência, né? De quem já é uma pessoa, já tem essa característica de ser muito disciplinada, é uma tendência da pessoa querer controlar tudo. E aí, muitas vezes, o que acontece é a gente quer controlar a realidade, né? Então, a gente tem que considerar o nosso contexto, né, atual, que é esse cenário de pandemia, que é natural que as pessoas fiquem com ansiedade, e isso vai provocar, sim, várias consequências na produtividade, no nosso dia a dia, vai trazer ansiedade, tirando aquelas pessoas que muitas vezes agem com indiferença, mas na maior parte das vezes isso acaba fazendo com que a gente fique num estado de alerta, né? Então, assim, A gente fez uma uhum, pesquisinha ali, acho que tu deve ter acompanhado, né, antes de lançar sim, aham, e o resultado foi basicamente o que a gente já imaginava, né, o que as pessoas já tinham nos relatado. Muita ansiedade, baixa produtividade. uhum, Pessoal, por que as pessoas estão sentindo isso e se isso é normal, se isso não é, se isso é um uhum, problema, sim, tá. como que Então, se assim, sentir em relação a isso? tá. Então, assim, para a gente tentar contextualizar um pouco, eu queria falar um pouquinho sobre a história da nossa ansiedade, né? Da nossa ansiedade ou até do nosso medo. A ansiedade é quando a gente antecipa as coisas, né? Aquele sentimento de antecipação. E o medo é mais aquele estado de alerta que a gente fica quando, quando percebe alguma situação de perigo. Então, assim, lá nos primórdios, se a gente pensar lá na pré-história, aquelas pessoas que tinham medo, né? Então, se eu visse um leão na minha frente e eu corresse, eu vou fugir desse leão porque eu tô correndo um perigo, né? Então, eu preciso me salvar. As pessoas no caso, que fugiam, que saíam correndo nesse momento, eram as pessoas que sobreviviam muitas vezes.
né? Então, Sim. se eu vou comer uma planta e vejo, ah, não, essa planta pode estar envenenada, ela tem um gosto amargo, eu vou sobreviver. E no caso, as outras pessoas que enfrentavam, que tinham coragem, eram as pessoas que morriam. Então, era meio que uma seleção natural na época, né? Só que, de Isso, certa forma... Oi? isso pré-histórico. Isso pré-histórico, né? Só que, de certa forma, nós evoluímos como seres humanos. A gente não tem mais a ameaça de, ah, eu vou caminhar na rua e vai aparecer um leão na minha frente, né? Então, assim, de certa forma, a gente evoluiu enquanto seres humanos, só que o nosso cérebro, ele acabou tendo, ele segue tendo aquele medo primitivo que nós tínhamos antes, né? Então, tendo esse cérebro primitivo, o que que a gente vê agora? Situação pandemia. Opa, alerta, tenho que me proteger. Então, de certa forma, isso meio que paralisa as pessoas, né? Então, assim, faz sentido sim a gente ficar com mais medo, com ansiedade, tanto pela questão ali da saúde, da preocupação com a saúde nossa, das pessoas, e também com questões financeiras, né? Então, a gente sabe que isso tem um impacto, de certa forma. Só que a gente também não pode deixar de, ah, agora eu tô sentindo medo, eu vou me trancar e não vou fazer mais nada, né? A gente tem que, de certa forma, a gente tem que continuar tendo uma rotina, fazer certas coisas, né? Estabelecer algumas estratégias, né, que é o objetivo aqui da nossa live, é levar para o pessoal que está sentindo isso. Eu acredito que, olha, tem pessoas que falam que, né, são, assim, diferentes à situação mundial. Eu acho que 99% das pessoas sente isso de alguma maneira na sua vida, né, o medo. Uhum, Como que está sendo para vocês esse período, para a gente poder ir alinhando. E o objetivo é que ao uhum, final dessa live vocês tenham ferramentas na mão. Tipo, a partir de amanhã eu vou fazer aquilo lá que a Mariana falou e vou ver se funciona para mim. Né? uhum, O sim, Fábio colocou aqui, ó, tenho dito aos meus alunos das escolas de aviação e na companhia que eu trabalho que aproveitem esse momento complicado para darem continuidade aos estudos em casa. Então, é uma ótima forma de tu ter um objetivo, né? No caso aqui dos nossos sim, 100% deles aí querem ser uhum, pilotos, né? Alguns como hobby, outros como profissão. Então, isso pode, de alguma maneira, focar, estabelecer uma rotina dentro de casa, estudar online, que é uma realidade, é uma ótima opção. uhum, claro, É ótimo. Para quem precisa estudar, para quem precisa se desenvolver e não tinha tempo, agora o tempo existe. Né? sim, é, Então, uma das coisas que a Mari vai falar mais para frente vai ser sobre as prioridades, as ferramentas. Então, uhum, ter o foco no estudo é uma boa forma de atravessar esse período. Porque a gente é, sabe que vai passar, né, Mari? Vai chegar um sim. momento que a vida vai Ah, voltar. assim como passaram, né? Eu tava vendo ali que tiveram várias pestes, a cada 100 anos teve alguma situação, né? Então, assim, passou, né? A gente vai seguir vivendo. Então, claro que é importante, sim, a gente pensar, eu vou aproveitar esse tempo para aquilo que, naquilo que eu sempre quis e não tinha tempo antes. É importante, né? A questão do autoconhecimento, de praticar cursos online é ótimo. Só que aí tem o fator ansiedade que muitas vezes atrapalha na produtividade. Até Sim, por porque a mais que tu gente. queira, né? Por mais que tu queira, bah, eu quero ser produtiva, Isso. eu quero estudar, e é isso que a gente vai tocar aqui. A Aham. pessoa tem um objetivo, a maioria das pessoas tem um objetivo claro e Sim. definido, mas por algum motivo naquele dia tu não acorda bem, né? E é sobre esse ponto assim que a Sim. gente vai comentar É. com a gente. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da autocompaixão, né? Que é que muitas vezes a gente acha que é algo simples. Não é tão simples assim, mas é assim, a gente se tratar com mais gentileza, não se cobrar tanto. Porque a autocobrança, de certa forma, eu preciso ser produtiva, eu preciso assistir tantas aulas hoje. Isso faz com que muitas vezes as pessoas acabem procrastinando. Mas hoje eu não estou legal, então eu não vou fazer, né? Então, assim, quem sabe naquele momento seja mais autocompassivo, seja mais gentil contigo mesmo. Eu vou nesse momento, nesse turno hoje, eu vou me dar o direito de fazer uma coisa diferente, né? Vou mudar um pouquinho o foco para depois voltar, né? Isso ajuda, porque senão a gente fica pensando lá no produto final, né? Eu tenho que assistir tantas lives, eu tenho que assistir tantas coisas, tantas aulas. Então, isso faz com que muitas vezes a pessoa fique ansiosa e não consiga, acaba procrastinando, né? Deixando para depois mesmo. Às vezes até assiste às aulas, mas não consegue absorver e não consegue compreender Aham. o que Sim, deveria, porque está num estado de alerta, né, Mari? Num estado de isso. medo, de ansiedade. É,
Sim, e Sim, muitas vezes isso muitas vezes faz com que as pessoas não consigam se concentrar e depois assim, tá, mas o que era mesmo que eu tinha estudado? Eu não me lembro. Eu não, por quê? Porque as pessoas não adquirem memória se elas não têm concentração. De certa forma, a gente precisa primeiro da nossa função, que é uma das funções do nosso cérebro, né? A atenção. Eu preciso me focar naquilo para depois guardar aquilo e depois evocar, que na verdade a nossa memória ela é uma lembrança, né? A gente lembra daquele conteúdo porque eu me foquei, porque eu tive atenção. Tem várias situações aí que acontecem, às vezes a gente está presente, mas não tá, né? O nosso pensamento está lá no futuro, está lá nas consequências das coisas, da pandemia, e muitas vezes não está no aqui e agora, né? E isso é bem importante a gente estar no presente. muitos alunos relataram, inclusive, a dificuldade de memorização, né? Que antes conseguiam memorizar, porque assim, a gente sabe que, claro, que existe a compreensão do conteúdo como um todo, mas existem pontos que tu tem que decorar, entendeu? É tipo, o tipo de questão de prova que tu sabe que vai cair, tu tem que decorar. E alguns alunos relataram que nesse período, especificamente, estavam com uma dificuldade de memorização. O que tu pode dizer a respeito disso? Uhum. Eu acho que é importante assim tentar usar algumas estratégias, né? Assim, primeiro, que o ambiente que a pessoa estuda deve ser um ambiente tranquilo, deve ser um ambiente assim, eu sei que nem sempre todas as pessoas têm essa possibilidade. Aí nessa questão de quarentena, tem muitas pessoas com familiares em casa, né? Então, às vezes a pessoa não tem um espaço tão tranquilo assim. Mas dentro do possível, tu ter um ambiente que tu te sinta bem para estudar, que tu não tenha muitos estímulos, porque eventualmente tem os estímulos também, né? Estímulos redes sociais. Se tu tá ali numa aula online, muitas vezes tu tem outros estímulos, tu tem um Instagram que tá pitando, um Facebook. Então, assim, evitar esses estímulos no momento e tentar focar naquilo, né? No estudo mesmo, né? E também uma coisa que é importante a gente não pensar no produto final. Ah, eu tenho que assistir tantas aulas hoje. Não, vamos com calma, né? Assiste uma, assiste dentro do teu cronograma, mas tentar fazer um cronograma mesmo de aulas, né? Ah, durante a semana, como é que eu vou fazer? Eu vou assistir tantas, né? Como que eu vou me organizar? Como que eu vou gerenciar meu tempo? Às vezes até fazer um calendário de atividades é legal, né? Colocar ali quais são as atividades que eu tenho para fazer, colocar ali os dias da semana, colocar os turnos, né, usar a agenda, seja no celular ou agenda física, mas de alguma forma tentar se organizar, né? E essa autocompaixão, é importante frisar que ela não é assim, ah, hoje eu tô mal, não vou estudar, eu tenho que ser leve comigo mesma, não posso me culpar, e a pessoa vai lá, se tira no sofá. Aí no outro dia, bah, hoje também não tô legal, né? Tipo, entrar nessa onda de se permitir muito é perigoso, assim como Uhum. não se permitir muito também é perigoso. Porque se tu não Sim. se permite, tu vai chegar a um ponto que o teu corpo vai desligar, que teu cérebro não vai mais funcionar, que tu vai ter uma onda de Uhum. que tu vai pegar uma gripe, que tu vai pegar alguma coisa, né? O corpo vai reagir de Sim. alguma forma para desligar, porque tu está Com produzindo certeza. demais, né? E sem Sim. contar que produzir demais é produzir de menos, porque o resultado final, que nem a Mariana falou, não vai ser tão bom quanto poderia. Então, é de Uhum. na vida normal. Então, tu imagina Sim. no meio do caos instalado no mundo. Sim. Então, É. tem relatado é extremamente assim compreensível. Tu não é a única pessoa que está sentindo isso, né? Todo mundo está sentindo. Sim. Com certeza, isso é Então, importante. esse equilíbrio que eu acho que é o grande lance. Uhum. Tipo assim, eu É. estava comentando com a Mari até antes, a gente estava conversando, né? E eu disse assim, na sexta-feira eu fiz um exame na perna, que eu tenho problema de coluna e tal. Aí eu fiz um exame na perna que tinha que levar choque. Bah, que inferno aquilo. Primeiro era o choque, depois era as agulhadas, né? Então, tipo assim, eu tava com a perna toda cheia de agulha, coisa, e os caras vira pra cá, vira pra lá, e toda vez que eu virava para um lado, dava um choque diferente, eu pulava para outro lado. Que inferno aquilo. Aí eu cheguei em casa, eu tinha que trabalhar, tinha que responder algumas coisas de alguns alunos, alguns e-mails e tal. E daí eu pensei comigo mesmo, eu recente tinha conversado com a Mari, né? E aí eu pensei, não, acho que agora é o momento que eu preciso me permitir de sentar no sofá e assistir série, alguma coisa, dar uma relaxada, porque, pô, né, olha o que a gente tá, olha a pandemia que a gente tá, eu passei a manhã inteira tomando choque na perna, tipo, tá, eu também mereço, né, porque eu sou Sim. aquela pessoa que tá sempre sentada na Sim. cadeira, sempre produzindo, sempre se cobrando, Aham.
Então, eu É, tenho muita tendência a sentir culpa quando eu não faço alguma coisa, né? E sim. daí, Aham. um dia que a gente tinha conversado, eu disse, quer saber, a Mari tem razão, né? Hashtag a Mari tem razão. Legal, Mari tem gostei. razão, a Mari tem razão, né? Porque, tipo assim, Aham. já tá um caos, tu tá cansado. E lembra que naquela noite também não dormi direito, acordei às 2 da manhã, tive que acordar às 6 para ir Uhum. pro exame. Então, tipo assim, somatório de coisas, sabe, que chegou. E felizmente eu tive o insight de dizer assim, hashtag a Mari tem razão, entendeu? Sim. Aí eu sentei no sofá, zero culpa, né? E eu consegui Aham. acabar aquele dia sem ter terminado todas as minhas tarefas, mas com zero culpa, porque hashtag a Mari tem razão, entendeu? A gente não precisa ser produtivo toda hora. A gente não precisa ser Sim. uma. Não somos uma máquina. A gente está no momento que a gente precisa se auto-permitir. Só que aí entra o Aham. equilíbrio. Né? Nesse É, dia com certeza. aconteceu isso e eu disse hashtag a Mai tem razão. Só que aí no outro dia, tipo assim, era sábado. Né? Poderia ter dito, é sábado, eu vou descansar, né? Pô, vou ver uma série. Só que aí eu tinha que responder os alunos, entendeu? Porque eu posso me permitir um pouco, mas eu não posso Uhum. me permitir entrar nessa zona de Sim. conforto e nunca mais sair, né? É que nem, por exemplo, uma questão de uma dieta, né? Hoje em dia se fala muito na questão de reeducação alimentar. Por quê? Porque dieta tem aquele peso. Ai, porque eu tenho restrição, né? Eu não posso comer um chocolate durante a semana, sendo que eu adoro comer um chocolatinho ali para dar uma energizada durante a tarde. Então, assim, de certa forma, a gente tem que pensar nessa questão equilíbrio, né? Porque a situação ali da dieta, ela restringe. E a mesma coisa, é uma situação bem semelhante da produtividade. Ai, se eu não sou extremamente produtivo, eu não posso me dar o direito. Mas é importante a gente também ter esses momentos. Eu lembro que tu comentou até da questão do brownie, né? Ai, comi um brownie e me senti culpada. Eu comi Tá, um mas brownie. Não fala isso é. que meu marido tá na live. Ai, esqueci disso. Se eu tivesse dado conta, eu não teria falado. Vai agora. Tudo Não. bem, vai passar. Mas assim, o brownie, qual é a função do brownie, né? Naquele momento é conforto. É gentileza contigo mesmo. E, de certa forma, aquilo vai fazer com que tu te sinta melhor. E aí, daqui a pouco, tu já te sente mais motivada. Ok, já comi meu brownie, já assisti a minha série, agora eu vou voltar. Na E foi, verdade, tem. foi exatamente Uhum, isso que aconteceu. Eu acordei no sábado, tri bem disposta, aí fui tomar um chimarrão, sabe? Fui dar uma volta, aí voltei, uhum, trabalhei. Assim, às vezes, é que quando tu tá te sentindo mal, indisposto, parece que aquilo nunca vai passar, né? Essa é a impressão que a sim. gente tem. Tipo assim, Aham. eu tô mal e eu não vou reagir, se eu não reagir, amanhã eu também não vou reagir, depois de amanhã eu também não vou reagir. Não é assim, né? A gente não Sim. entra num estado e fica nele para sempre, né? O ser humano, ele oscila, né? E a É gente que, tem que na aproveitar. verdade, isso são crenças, né, que a gente vai criando para nós mesmos. Se eu não for produtivo hoje, então meu dia não valeu a pena. Mas tudo É, bem, a gente pode ter um pouco de produtividade, não precisa ser o 100%. 100% é muito difícil das pessoas atingirem, né? É praticamente impossível. Mas então, assim, tá, então que nível de produtividade eu vou querer para o meu dia? Né? Ah, eu vou querer ficar um turno do meu dia, uma tarde, ou então, assim, aquilo de dar pausas, né? É importante também fazer algumas pausas. A gente até tinha comentado a questão da. Tem uma técnica, né, que é para produtividade, que se chama técnica do Pomodoro. Não sei se alguém já conhece isso, já ouviu falar. Mas que é para a gente tentar dividir o nosso tempo e cronometrar ele. Por exemplo, eu vou estudar por 25 minutos, e aí eu vou fazer 5 minutos de pausa. Aí, esses 5 minutos de pausa, é importante que eu vá tomar uma água, se eu precisar ir no banheiro, eu vou no banheiro, dar uma caminhada pela casa, vai até a frente e volta, e depois volta. Então, a gente faria, no caso, 4 tempos desses 25 minutos, né? 25 minutos, pausa 4. 25 minutos de produtividade, pausa 4. Aí, quatro ao minutos. final, 4 minutos não, daí no caso 4 de 25, né? Vinte e Tá, cinco minutos tá. 25 minutos de produtividade, 5 de descanso. vinte e Tá. cinco de produtividade, 5 de descanso, 4 vezes. Aí no final, ao invés de descansar os 5 minutos, a gente vai descansar 20 minutos.
E aí, depois desses 20 minutos, a gente volta a fazer mais um Pomodoro, como se chama, né? Mais essas 4 de 25, então seriam 2. E, de certa forma, isso já está até provado cientificamente, que se a gente faz essas pausas, a gente consegue ser bem mais produtivo do que se a gente toca direto, né? Porque o nosso Legal. cérebro, ele não fica muito tempo concentrado no mesmo assunto. E a relevância desse estudo, só para entender bem, é ter pausas ou é necessariamente esses 25 minutos? Eu te pergunto isso porque, assim, eu sou uma pessoa que eu demoro para começar, para minha mente começar a funcionar. E depois que ela começa a funcionar, ela engrena de uma maneira que eu rendo mais. Então, para mim, é como Sim, se fosse um sono, sabe? Nos primeiros minutos, tu tá num sono leve e depois tu aprofunda sim. no sono. Depois A tu rende minha mais. a minha produtividade, para mim, né, isso é bem pessoal, eu preciso, assim, dos 40, 50 minutos para a coisa começar. Aham. Assim, os primeiros 5 minutos vai ser bem leve, aí vai começar a aprofundar, aprofundar. Eu sinto que se eu parar com 25 minutos, eu quebrei o meu ciclo de produtividade, entendeu? Uhum. É, Talvez, eu não sei se o foco desse estudo é no tempo de 25, sim. ou no fato de ter Na questão é tu ter produtividade e tu descansar ao mesmo tempo, né? Mas o foco principal é a produtividade. Só que é importante também as pessoas terem a questão do autoconhecimento, né? Como que eu produzo mais? Quanto tempo? Essa é uma estratégia também. Quanto tempo eu consigo manter a minha atenção? Então, até uma dica para a pessoa fazer o teste se essa técnica vai ser eficaz ou não. Então, assim, eu vou começar a produzir. Aí tô ali me concentrando e tudo. Aí eu vou parar e ver quanto tempo, vamos cronometrando. Quanto tempo eu fiquei atenta? Ah, eu fiquei 40 minutos atenta. Então é importante a gente saber, olha, 40 minutos, que nem no teu caso, é o tempo que eu rendo. Então, vou fazer a pausa depois desses 40 minutos. Também, né? É uma coisa que é flexível, acho que depende de cada pessoa também, né? O mais importante não é o intervalo, não é os 25 minutos em si, mas tu ter pausas regulares, né? Até o Renato falou ali, ó. Eu estudava Isso, dessa forma no PC, 1 hora por 10 de descanso. Beleza? Né? Então, esse também. limite de Aham, produção, eu acho que é bastante pessoal. Mas acho que o claro. grande lance do Pomodoro, então, é tu ter intervalos regulares para que a tua mente Uhum. possa desligar e Sim, depois sim. voltar. Claro, é tu conseguir ter foco naquilo que tu precisa produzir, mas também tu entender o quanto que um descanso ele é importante, né? Porque a nossa mente, isso já está provado também, né? A gente não consegue ficar muito tempo prestando atenção em algo. Aí, claro que a gente também tem que considerar que algumas pessoas têm um déficit de atenção, realmente, têm dificuldade de manter o foco, tem pessoas ali que estão numa situação de ansiedade generalizada nesse momento, né? Então a gente também tem que considerar essas características pessoais de cada pessoa, né? Mas assim, fica uma dica geral aí para as pessoas de pensar que a gente, para ser produtivo, não adianta eu querer pensar, eu vou das 7 da manhã às 7 da noite sem pausa. Não dá. O corpo não aguenta, a gente não consegue manter a atenção por muito tempo, né? Entendi. E então falamos de ter autocompaixão para poder ter Uhum, desempenho. Falamos de Pomodoro, tá? E acho isso. que outro ponto que a Mari mencionou que seria interessante é a parte das micrometas e das prioridades. Como é que funciona isso aí, Mari? Tá. Então, é importante a gente pensar, né, que quando a gente tem um objetivo final, esse objetivo final geralmente ele é muito grande. Ele geralmente é muito grande esse objetivo final. Então, assim, eu preciso escrever um livro agora. Vamos supor que eu tenho que escrever um livro agora nesse período. Tá. Aí eu pensar no livro inteiro já. Daí eu paro e penso assim, nossa, mas é um livro inteiro, né? Eu vou demorar muito tempo para escrever. Ai, eu vou cansar. Ai, eu não sei se eu vou fazer da melhor forma agora. Então eu vou deixar para depois, né? Então, assim, é importante a gente pensar em algo não no produto final, não no livro. Mas então, assim, quantas páginas por dia eu posso escrever? Dessas páginas, a gente precisa começar pelo primeiro parágrafo. Então, assim, é ter metas menores. Eu vou ter metas menores, eu vou começar ali vou escrever hoje uma página, quem sabe, amanhã eu vou aumentando, vou para 2, mas assim, não pensar no livro, eu preciso terminar o livro agora.
A mesma coisa que a questão do curso, né? Muitas vezes a pessoa pensa em toda a trajetória, mas tudo a gente precisa passar por uma trajetória, né? Curso, formação, tudo a gente precisa. Então, é importante pensar. Claro que isso muitas vezes motiva, né? A gente pensar, depois, quando eu concluir meu curso, olha só que legal, né? É importante a gente ter essa meta, esse objetivo final, mas a gente tentar dividir em partes menores, né? O primeiro passo, né? E depois seguir gradativamente em pequenas conquistas e uma grande conquista. Então, seria quebrar o todo em partes menores, né? Seria mais ou menos Isso. Ter micrometas, o que eu vou ter por dias ou até por semanas, né? Uma estratégia legal também é a questão de tu poder dividir as tuas tarefas, né? Em tarefas A, B e C, né? Que as tarefas A seriam aquelas tarefas de muita necessidade, né? Eu preciso fazer imediatamente. Então, antes de tudo, o que a gente faz? A gente faz uma lista. O que eu preciso fazer durante o dia, durante a semana, tudo que é importante. E aí eu vou listar lá. Eu tenho que... até coisas assim, eu tenho que ler tantos capítulos, eu tenho que assistir tantas aulas por dia, né? Eu preciso... várias coisas, assim, que a gente pode ir colocando, tu vai listando ali de tarefas que tu precisa fazer do dia a dia. E aí depois a gente vai classificar em A, B e C. Então, as A seriam as tarefas de maior importância, aquelas que a gente precisa fazer hoje ou até durante a semana, né? Então, a gente separa essas e faz uma nova lista. Então, vou fazer a lista A. O que é prioridade hoje? Aí, depois, eu vou fazer a lista B, que são aquelas tarefas importantes, mas não precisam fazer imediatamente. Então, não é apagar um incêndio, assim, é uma coisa que pode até ter um semana prazo que maior. vem eu posso fazer, né? E aí as tarefas C serão aquelas que não têm urgência nenhuma, mas que também precisam ser feitas, né? Então, durante um mês eu posso fazer. Só que muitas vezes isso causa preocupação nas pessoas. Olha toda a lista que eu preciso fazer, eu não vou conseguir dar conta. Muitas vezes é esse o pensamento que vem, né? Esse pensamento automático vai minando a capacidade das pessoas de produzirem, né? Sim, ela até conseguiria fazer tudo aquilo, só que daí ela se desespera e entra num estado de transe, tipo, meu Deus, como que eu vou fazer isso sozinha, sabe? Sim, é muita coisa, não vou conseguir dar conta. E aí, quando tu começa a dividir e fazer novas listinhas, né, A, B e C, é importante. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, que eu adoro listas também, né? Tu falou antes que tu gosta. Eu sou a maluca das listas. Maluca das listas. Eu também. Eu vivo fazendo lista, né? A semana inteira fazendo lista, agenda. Eu gosto muito, porque eu tenho aquela sensação de missão cumprida. Depois eu vou dando ali os checklists, né? E aí vou me sentindo bem com aquilo. Claro que tem dias, assim, que eu faço uma lista e eu vejo, não consegui fazer tudo que eu gostaria. Sobrou alguma coisa ali. Sim, normal. Mas olha tudo que eu fiz, sabe? Estou procurando. Isso é agir com autocompaixão. É eu ver, mas olha tudo que eu consegui produzir. Porque às vezes, assim, a gente tem aquela ideia, porque tá na lista, a gente não para pensar no tempo que cada coisa leva, né? Eu posso ter algo que eu vou levar 5 minutos e eu posso ter algo que vai levar 1 hora. Posso ter algo que vai levar mais de 1 hora. Então, a gente também tem que pensar nessa produtividade. O que eu rendi? E se parabenizar, né? Que bom que eu fiz. Olha tudo que eu consegui cumprir hoje. A tendência é sempre a gente olhar para o que a gente não fez, né? Ou para o que falta. É verdade. Por exemplo, a gente está construindo, né? Então, chega lá na casa e eu fico olhando assim, falta isso, falta aquilo lá. Aí, esses dias, um colega meu me perguntou, bem assim, um amigo meu me perguntou, e aí, qual o percentual da casa que está pronto? Eu falei, tá uns 70%. Ele falou, nossa, que bom! E eu fiquei pensando, nossa, eu não estava pensando nisso, eu estava pensando o que falta, né? E não o que já tem, as paredes que já tem, o reboco que já tem. Então é muito normal o ser humano, né? A gente ficar muito dentro da situação e só enxergar o que falta fazer, né? O que falta da lista, o que falta da casa, o que falta de desenvolvimento pessoal, né? E não olhar para o que já foi feito, né? Que já foi construído. Isso é um engraçado. Isso é um negócio bem louco, assim, né? Porque a gente realmente entra. E eu só saí desse estado porque ele falou, nossa, eu falei, uns 70%. Mas eu falei assim, achando ruim, sabe? Uns 70%. Ele falou, nossa, que bom. E daí eu olhei assim, sabe quando tu para assim, tu olha pro celular? Nossa, é verdade, já foi 70%.
Mas engraçado que, pra te ver como são as coisas, né? Eu também tive essa visão do teu amigo quando eu vi a foto. Eu pensei, nossa, como já tá avançado, que legal, né? Já estão com um caminho, um grande caminho percorrido já, né? Eu tive essa ideia que nem ele, assim, né? Sim, Engraçado. Como as pessoas legal. têm essa visão diferente, né? Da questão, ai, mas não foi o suficiente, né? O Renato tocou num ponto legal aqui, ó. É igual você ter um copo de água pela metade. O otimista dirá que está meio cheio, enquanto o Aham. pessimista dirá que está meio vazio. Então é É. sempre ponto de vista, né? E a autocompaixão que a gente falou lá no início, né, da primeira ferramenta, Uhum. é justamente isso, é tu mudar o teu ponto de vista, né? E parar de te culpar por o copo estar meio vazio. Pô, ele tá Uhum. meio cheio, né? Então Sim, esse é claro. o grande lance, né? Então falamos É aqui de ferramentas, tá? Ferramenta. O pessoal vai sair da live e vai já começar a aplicar isso aí. Autocompaixão, né? Falamos. Então, bem tu te importante. permitir fazer as coisas. Técnica do Pomodoro, aí tu vê qual é o teu intervalo de tempo produtivo e faz Uhum. pausas. É isso, né, Mari? Me Uhum. corrija se estiver Sim, errado. não necessariamente naquele período ali do Pomodoro mesmo, né? Tem aplicativo para isso também, para quem quiser, é interessante. Tem Ah, o que legal. Pomodoro Timer, é um Ah, eu aplicativo. quero. Vou anotar. Aham. E daí, esse Pomodoro aí, Timer. tu consegue fazer direitinho, só que daí é pelo tempo que eu falei, né? Dos 25 minutos. Mas é Ah, válido entendi. até a pessoa tentar, vamos ver se eu consigo, né? Como que Claro, vai ser essa claro. pausa para mim? É válido Uhum. fazer o teste, né? É porque às vezes tu até te autorrotula, né, Mari? Tipo assim, ah, eu Uhum. produzo melhor em 40 minutos. Isso é uma crença que eu tenho na minha cabeça e é assim para sempre. Aí, se eu não tentar Ah, outra coisa, eu não vou saber se a outra coisa é mais produtiva. Então, daqui a pouco, exatamente. pô, o cara É. gastou, deve ter gastado a vida inteira dele pesquisando isso. E vou eu dizer que não funciona para mim? Talvez funcione, né? Exatamente. Então, acho que é legal. É que nem a questão da autocompaixão, né? A gente pensa assim, ah, mas a pessoa que é autocompassiva, ela é muito permissiva consigo mesma. Não, Uhum. isso vai muito mais a fundo, né? Não é simplesmente eu me permitir. É algo que vai além, assim, é eu ter consciência das coisas, né? Legal. De agir com gentileza sem ficar julgando. Eu acho que é a gente tirar um pouco essa culpa de lado, largar o chicote, né? Que eu sempre falo até para as pessoas que eu atendo. Ah, larga esse chicote, larga, porque o chicote é o chicote da culpa, né? De tu ficar lá Uhum. te chicoteando e te batendo. Então, assim, larga essa culpa, né? Vamos tentar fazer as coisas Hash- de uma maneira mais leve, né? É hashtag a Mari tem razão, é hashtag larga o chicote. É isso aí, gostei dessa Muito bom, hashtag. muito bom. Então, compaixão, Pomodoro, Uhum. quebrar em partes menores, falamos, né? Isso também é importante, claro. E a questão da priorização, né? O que é incêndio, o que deve ser feito, o que pode aguardar e o que são coisas Isso, menores. as Era A, B tarefas e C. A, B e C. É, Tá. o que que Não é era o que eu importante. preciso fazer imediatamente é o A. O B é aquelas coisas que são importantes, mas não imediatamente. E as C são as de menor importância, mas que precisam ser feitas, né? Legal. E também acho que nesse momento, né, Mari, voltando um pouco para a questão pandêmica, é difícil assim a gente enxergar uma visão mensal, uma visão trimestral, uma visão semestral. O que que eu vou estar fazendo daqui a 6 meses? Eu, sinceramente, não sei. Depende. Uhum. Depende de milhões de coisas que não dependem de mim, né? Aham. Então, assim, eu É. acho que também esse lance que a gente falou é interessante a pessoa observar isso em dias e semanas, no máximo. O que que tu acha? É importante, sim, porque a gente não tem, né, esse controle. Eu estava pensando hoje até, né, há um ano atrás eu estava em Portugal, estava viajando, passeando, lua de mel, e aí agora, quanto imaginar que um ano depois eu estaria nessa situação, né, vivendo uma pandemia, tendo que sair de máscara na rua, né, é uma situação que a gente não imagina que vai viver. Então, a gente também tem que ter essa ideia, né, do controle. Eu acho muito importante porque eu vejo assim, a maioria das pessoas que eu atendo também são assim. Eu muitas vezes sou assim também, né? A gente tem essa tendência de controlar a realidade. Ah, mas eu vou controlar. Em tanto tempo eu já vou voltar a atender 100% presencial. Não, eu sei que vai levar um tempo, né? Eu sei que eu vou ter que continuar com os atendimentos online por um tempo, né? Então, algumas coisas a gente tem que ter ideia que, bom, eu não tenho o que fazer nessa situação, né? Tem situações que a gente pode, né? Que está dentro da. Que nem a gente está falando da produtividade. Ah, é Uhum. produtividade, eu posso ser produtivo em alguns momentos, porque a gente tem mais tempo livre. Isso é um fato, né? Mas também é um fato que está acontecendo uma pandemia aí na rua.
né? Então a gente tem que ter esses cuidados e se dar conta que essa realidade aí a gente não tem como controlar, né? Eu vi um meme muito bom, até ia te mandar, acabei esquecendo, depois te mando. Que é assim, isso não é um concurso de produtividade, é uma pandemia. Muito bom. Eu achei muito bom, porque às vezes a pessoa, tipo assim, até a própria cobrança da rede social, né? Ah, o fulano tá tomando suco detox às 6 da manhã, o fulano tá treinando, o fulano tá estudando. Então tu acaba vendo que, pô, cria mais uma pressão ainda, porque é a pressão social, né? Ah, meus semelhantes, né? Meus amigos, as outras pessoas estão fazendo e eu não estou. E daí isso aí acaba te deixando mais louco ainda, né? Tem uma pergunta boa aqui do Adriano, ó. Grande Adriano. Tem uma pergunta que acredito ser relevante para esse momento. Como voltar a me motivar quando acontece algo que não depende de você, a solução, mas afeta diretamente seu planejamento? Então, não sobre a questão de produtividade, mas sobre a questão assim, tu tá indo, acho que é isso, né, Adriano? Me corrija se eu estiver errado. Tu tá indo num determinado caminho, daqui a pouco acontece uma coisa, aparece um abismo, tu cai no abismo, e aí tu tem que criar uma motivação. Como se motivar para sair desse abismo? Eu acho que é pensar nos nossos objetivos de vida, né? Ainda que tenha a pandemia, por exemplo, né? O pessoal que está fazendo o curso aí, EAD de piloto, as pessoas têm um objetivo. Ah, eu quero ser piloto. Então, assim, é pensar no teu objetivo final e saber que, ok, vão ter as pedras no teu caminho, mas tu vai ter que continuar seguindo porque o teu objetivo, né? Tu queres alcançar. Então, muitas vezes é isso, assim. De repente, alguma coisa concreta, né, que possa te lembrar daquilo, né? Seja o painel do avião, seja uma foto tu voando, seja um desenho, sei lá, alguma coisa material, né, para materializar o desejo, talvez. Até tem uma estratégia bem legal, assim, da terapia que eu uso com as pessoas nessas situações, assim, de objetivos, que é o que a gente chama de cartão de enfrentamento. Que aí a gente coloca espalhado no ambiente que eu estou estudando, no meu escritório, né? Vou colocar frases que me motivem. Justamente isso, daqui a pouco uma foto lá num avião, uma frase que vai me ajudar a me motivar, a pensar assim, como eu vou estar daqui a um tempo, isso vai passar, vai ficar tudo bem, sabe? Mas claro que tem que ser algo muito pessoal, né? Isso varia de pessoa para pessoa, mas é algo que a pessoa sinta, o que vai me motivar, né? Eu vou conseguir concluir o curso, apesar de tudo isso, né? A gente sabe que é uma fase, que isso vai passar, né? E até pelo fato do curso ser online, é algo que facilita muito nesse momento, né? Então, assim, é pensar nessa ideia, assim, do final como algo motivador, né? E funciona bastante esses cartões de enfrentamento, porque daí tu tá naquele dia que tu acordou, tu não... hoje não tô legal, né? Não tô com muita motivação. Mas aí tu vai lá no teu ambiente de estudo, tem aqueles cartões de enfrentamento, com aquelas frases motivadoras. Olha só, né? Que legal, né? Isso é bem interessante, assim, acho que motiva bastante. Eu lembro que na época da faculdade eu fazia isso, assim, direto. Eu colocava uns cartões na parede, assim, sabe? Falta só mais essa etapa, né? Já tá acabando, né? Eu lembro que até minha mãe colocou uma frase também motivadora ali para mim, sabe? Então é legal, assim, ter uma criatividade para essas coisas, né? Legal. E também pensar assim, né? Uma coisa que esses dias, eu não me lembro com quem que eu tava comentando, e a pessoa disse assim, Karen, isso vai ser uma vírgula na tua vida. Tipo assim, pensa na expectativa de vida aí média nacional, não sei quanto tá, sei lá, 80 anos, né? Vamos chutar. Acho que é isso, mais ou menos. Bem otimista aí, 75, 80 anos, né? Uma média, tá? Pensar assim, 2 meses, que seja 3, que seja 6, que é horrível se for 6, mas que seja 6 meses na tua vida inteira, vai ser só uma vírgula, né? Vai ser assim, ó, daqui a algum tempo a gente vai estar olhando essa live e dizendo, nossa, lembra que a gente estava fazendo uma live sobre a pandemia, que estava o caos no mundo? Tipo assim, tentar se projetar para o futuro, né? No futuro eu vou estar sentado na cadeira do Airbus, do Boeing, seja lá qual for o avião que tu quer voar, né? E eu vou ter passado por isso, né? Porque absolutamente tudo passa. Então não é a pandemia que vai ficar, entende? Então, nesse momento, como eu posso me manter produtivo, né? Não vai ser voando porque não tem ninguém voando, né? Quem não está de licença não remunerada na aviação hoje está voando muito pouco. Então, o objetivo não pode ser voar agora. O que está faltando na minha formação de piloto que eu posso melhorar? Pô, meu inglês está ruim, poderia melhorar meu inglês. Beleza, como que eu vou melhorar meu inglês? Né? Eu quero fazer
quero fazer as aulas lá do trem de pouso. Beleza, vou fazer um cronograma. Tem cronogramas lá, entrem lá, baixa o cronograma neurótico. Eu adoro listas, tá cheio de lista lá dentro. Né? Então, Eu eu quero acho ter que acesso a talvez... isso. Esses cronogramas são mágicos. Mesmo sem Mágicos. ser aluna, então eu quero ter acesso. Tá, vou te mandar. Então, assim, eu acho que talvez um grande lance seja a gente ter um objetivo para o final da quarentena. Eu fiz isso para mim, tá? Vou contar para vocês qual é o meu objetivo no final da quarentena. É sair da quarentena mais cult que eu entrei, porque eu tenho vários livros que estavam na estante há muito tempo e que eu não conseguia ler. Inclusive, ó, tô com um deles aqui sensacional. Como produzir o dobro na metade do tempo, bem o meu tipinho. Ah, que legal, né? esse aí eu não conheço. Muito bom, bem o meu tipinho, assim, ó. Muito Ah. legal, várias estratégias, Aham. muito legal. Comprei um outro aqui também sobre performance, peso e balanceamento, que eu tava muito a fim de ler há muito tempo, um livro muito bom. Então, assim, Legal. vou sair da quarentena mais cult do que eu entrei, né? E vou desenvolver coisas no trem que eu queria desenvolver há muito tempo e eu não tinha tempo. Né? Por exemplo, quem acompanha nosso YouTube aí viu que semana passada lotou de vídeo no YouTube. Por quê? Porque agora eu tô focada nisso. Né? Então, assim, eu acho que talvez o grande lance seja a pessoa não ter um objetivo de vida agora. Porque isso tá meio distante, porque tu não tem controle. Vai acontecer? Claro que vai acontecer. Sim. Mas eu acho que talvez o lance, para a pergunta da Adriana ali, seja ter um objetivo para o final da quarentena. No final da quarentena eu vou estar, eu vou ser... Né? Eu acho que se aproxima mais da realidade. Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que isso é o objetivo final que vai fazer com que a pessoa se motive, né? Mas também, que nem tu falou, eu acho ótimo a gente pensar nisso, assim, de ter tenho mais tempo para ler, vou aproveitar. Mas se um dia eu me acordar e não estiver com vontade, tudo bem. Eu vou comer um brownie. Eu vou comer um brownie. Meu marido disse que aí o brownie vai te motivar, viu só? Eu vou comer o brownie. Hashtag eu vou comer o brownie. Tá. Eu queria também Muito trazer bom. algumas dicas aproveitando para falar de livros, também queria trazer algumas dicas aqui. Que live cult. A gente nem tinha planejado isso. Sobre o que eu falei, a questão da autocompaixão, né? Esse livro é bem legal, porque é um livro, assim, de fácil compreensão. E ele está todo marcado aqui também, porque ele tem várias atividades. Então, tem as atividades de autocompaixão para a gente praticar, para quem tem mais interesse para aprender um pouco mais sobre isso. Eu indico para ti isso. Acho bem legal esse livro, para te ler. Legal. Eu não entendi a referência. Não, porque é um livro bem interessante, assim, né? E eu acho que isso é muito válido para as pessoas. Só porque eu sou meio obsessiva, só. Para diminuir um pouquinho a autocobrança, né? Legal. É bom, legal. é bom. Tá. E aí tem esse aqui, que ele é também bem didático, né? Eu uso esse aqui bastante no consultório, que é o Livre de Ansiedade. Legal. Ele tem algumas estratégias, assim, para alguns tipos de ansiedade, porque, na verdade, existem vários, né? Então, esse aqui tem algumas estratégias, algumas técnicas para a pessoa diminuir a ansiedade, que eu acho que também é válido para esse momento aí, pandemia, que acabam impactando, né? Eu acho que tudo... A gente fala de produtividade, mas quando eu penso nisso, eu penso em muitas coisas, assim, muitas coisas me vêm à cabeça, a questão da autocompaixão, procrastinação também, que é uma tendência atual, né, das pessoas, ansiedade, medo. Eu acho que vem várias coisas, assim, às vezes fica difícil a gente manter só na produtividade, né, porque tudo está impactando, tudo tem uma influência. E já que tu tocou aí no ponto da procrastinação, o que tu poderia, assim, abrir mais em relação a isso? Porque tu falou ali, é uma tendência, né? E eu faço muito isso nas minhas listas, às vezes eu repito várias vezes o mesmo item. Tipo assim, amanhã eu faço isso. Aí chega no dia de amanhã, pois não deu. Amanhã eu faço isso. Vai sempre jogando aquele item, o item ovelha negra, né? Tu vai jogando o item ovelha negra pra frente e tu acaba sempre procrastinando naquilo. Tá, e aí deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu procrastina aquilo, quando tu olha no dia seguinte e tu vê que tu não cumpriu, como que tu te sente? Eu penso, que inferno esse item de novo. O que eu faço com ele? Aí, às vezes, eu vou lá e ataco ele, e às vezes eu passo para outro dia. Sim, só que daí, se tu passar para outro dia, como é que tu vai te sentir? Tu tá te auto-sabotando, né? Exatamente. Vai começar a te sentir culpado. Uma hora tu vai fazer aquele item, mas... É que, na verdade, sim. Pode falar, desculpa, eu te interrompi. Não, pode falar. Eu sinto que várias pessoas têm a tendência de fazer isso. Tipo, por exemplo, os alunos ali, tem uma aula, tem uma matéria, tem um assunto que eu não entendo muito bem. Então, eu vou deixar isso aqui para depois.
né? E Sim, aí tu vai sempre levando aquilo para frente, não mata, né, aquela tarefa em si. uhum. É que, na verdade, a gente tem que pensar que a procrastinação ela faz com que aquilo que a gente tem que fazer vai ficar ainda pior, né? Então, se eu tô procrastinando alguma coisa, eu vou me sentir muito desanimada. Porque, assim, a gente tem aquela ideia, eu acho que é muito de todas as pessoas, assim, ó, a grande maioria. Eu vou deixar para depois, porque hoje eu não tô muito legal, porque hoje eu acho que eu não vou fazer tão perfeito como eu gostaria de fazer. Aí tem a ver com o perfeccionismo também. Ah, eu quero fazer muito bem feito e hoje eu acho que eu não estou 100%. Então eu vou deixar para depois. Só que esse deixar para depois, ele vai tendo um efeito rebote, porque a pessoa vai ficando desanimada. Isso vai fazendo com que cada vez tu te afaste mais daquele teu objetivo. E aí chega o teu prazo final, tu não vai fazer aquilo como tu gostaria, né? Tu tem aquela pressão, eu tenho 1 hora para fazer aquilo que eu precisava fazer, que eu queria ter feito da melhor forma, só que aí acabo fazendo de qualquer jeito. E isso vai minando, no caso, né? De certa forma, é um processo de autossabotagem, né? Essa E aí eu autossabotagem total. vou deixando para depois, né? Vou deixando para depois. Então, por isso que a gente tem que cuidar um pouco isso, assim, da procrastinação e ter ideia que a gente não vai fazer nada perfeito, né? A gente vai fazer o melhor que a gente pôde naquele momento. E, bom, se eu tenho uma semana para fazer algo, eu vou tentar aprimorando a cada dia. Aí entra a situação dos objetivos menores. Então, eu vou fazer um pouco de cada coisa por dia. Para lá no final da semana eu ver, legal isso que eu fiz, né? Então, tipo assim, na tua visão, para a gente evitar ou minimizar a procrastinação, a gente teria que ter consciência que procrastinar só vai piorar o processo. É isso. Com certeza. É bem importante ter essa ideia, né, da questão da procrastinação. Por O isso que que eu também é importante a rotina, né, da gente manter aquela rotina para evitar essas procrastinações. Então, mesmo que eu tenha um momento ali de pausa, eu vou voltar, eu vou tentar produzir, né? às vezes o que eu faço quando eu tenho um item assim que é muito difícil para mim, ou que é muito pesado, ou que eu vou levar muito tempo fazendo, é tipo assim, de manhã é o período que eu produzo melhor, né? Então eu acordo mais cedo do que eu acordaria, tomo um banho mais frio do que eu tomaria, entro no escritório e digo assim, ó, eu só vou sair daqui a hora que esse negócio estiver pronto, entendeu? Só que eu tenho essa tendência de ser maluca, entendeu? Eu não sei se isso é muito saudável, mas funciona quando eu tenho um item assim que é, tipo, eu vejo que ele passou 3 dias, tá ligado? Eu uso o Trello, né? Pra quem não conhece, o Trello é uma ferramenta digital que tu coloca as tarefas e vai mudando elas. É bem legal. Eu sou a maluca do Trello. Eu tenho uns 50 Trellos com 50 pessoas diferentes que eu trabalho. É muito louco. Tá. Eu já E ouvi falar, mas eu não baixei ainda. Até vou anotar aqui para baixar é depois, né? bem legal para quem gosta, assim, porque eu usava muita agenda, só que daí fica uma riscalhada e às vezes parece que tu mais te desorganiza do que te organiza. Então no Trello tu consegue ir tirando os quadros que tu já fez e fica só os quadros que tu tem que fazer. Então Que legal. Bem eu não interessante, gostava né? dessas coisas de agenda online, digital, eu sou meio jurássica com essas coisas, eu gosto do papel. Mas o Trello foi um aplicativo. Jurássica? Eu me sinto jurássica nesse sentido, assim, eu sou muito do papel, muito do livro, sabe? Sim, Mas o sim. Trello foi uma ferramenta legal. A gente tem que aproveitar, né, essas ferramentas. A Daiane botou aqui, a Daiane é nossa aluna também. Às vezes achamos que temos que fazer muito e acabamos não fazendo nada. Mas fazer um pouco por dia, ainda estaremos na frente do que se a gente não fizer nada. É isso aí. É isso aí. Essa é a pegada, né? A gente quebrar em partes menores e ir atacando essas coisas gradativamente e ao mesmo tempo não se cobrando tanto, né? Afinal de contas, a gente está no meio do caos, né? É que a procrastinação, de certa forma, o que tem por trás dela? É o medo de não conseguir, o medo de fracassar. Então a gente tem que pensar, tá, mas se eu seguir com esse medo de fracassar e não fizer aquilo que eu preciso, aí sim eu vou estar indo de encontro com o fracasso. Porque se eu deixo de fazer o que eu preciso fazer por muito tempo, eu procrastinei hoje, eu procrastinei depois, não sei o quê. Quando tu vê, tu tá completamente longe do teu objetivo. Né? Então, às vezes, são coisas pequenas que a gente precisa fazer, nem leva tanto tempo. Muitas vezes a gente pensa, não, vou fazer isso depois, né? Só que é muito importante a gente ter essa ideia, assim, de tentar diminuir, né? Acho que a gente tem que pensar nas coisas como
o nosso objetivo atingível, assim, sabe? A gente tem um objetivo a ser atingido e a gente precisa daquilo. Então, eu vou fazer um pouco que seja por cada dia, tentar dividir ali, ver quanto tempo eu preciso para fazer cada tarefa, cada atividade, e tentar ir dividindo mesmo, sabe? Tentar lidar com essa procrastinação. Eu sei que não é muito fácil, né? Então, Sim. assim, por isso que tem um livro até, eu tenho ele digital, tá? Que é a arte da procrastinação também, né? Não tenho ele físico aqui para mostrar, mas também fala sobre algumas estratégias, né? Eu acho que a questão do hábito também, da gente ter hábitos para as coisas, adquirir uma rotina, a gente ter, assim, um horário mais ou menos para acordar, que nem tu falou ali, de acordar cedo. Bom, se tem pessoas que não precisam acordar tão cedo, mas, assim, como que eu quero produzir no meu dia? Ter mais ou menos um horário fixo, assim, não precisa ser tão diferente nos dias, mas ter um horário mais fixo. A questão de se eu estou em casa, vou colocar uma roupa confortável, não vou ficar de pijama, porque muitas vezes o pijama, eu sei que não são todos os casos, né? Mas muitas vezes o pijama é aquela coisa, eu tô em casa, eu posso ver série de pijama, né? E não é bem assim, a gente tem que pensar em. Não preciso, claro, né, colocar uma camisa social para estar em casa, às vezes eu posso colocar uma roupa confortável, mas eu vou ali, eu vou tentar produzir de alguma forma, mas ter essa rotina, ter um espaço bom, assim, pra gente, para poder se concentrar também, né, sem muitos estímulos, porque isso é uma coisa que influencia muito. Eu até esses tempos vi uma palestra que a palestrante ela mostrou assim, vários ambientes de estudo. E muitas vezes aquele ambiente que até a gente vê assim e gosta. Teve um lá que eu me apaixonei, né? Aquelas canetas marca-texto, assim, tinha. Biblioteca. Eu acho que umas 50. A referência para mim é a biblioteca da PUC do Rio Grande do Sul. Quem tiver a oportunidade de ir, visitante pode entrar, tá? É só se cadastrar lá, botar os documentos, pode entrar. Assim, ó, é um lugar que te dá vontade de estudar, porque é tudo bonito, é silencioso, tem umas cores, sabe, confortáveis para visão, computador, tudo mega, mega espaçoso. Nossa, às vezes confesso que vou à biblioteca da PUC sozinha para produzir o melhor, confesso. Pronto. É bom, né? É bom fazer sensacional. isso. Sensacional. Levo meu computador, eu e meu computador. Muito bom. Sim. Muito bom mesmo. Eu gosto, às vezes, de ficar no consultório, mesmo que eu não tenha atendimento, porque também é um ambiente ali bem acolhedor, tem os livros, tem a mesa, né? Um ambiente, assim, com uma cor mais neutra. E, às vezes, a gente tem aquela ideia que, se eu tiver um monte de canetas coloridas em cima da mesa, isso vai... Mas, muitas vezes, essa quantidade de itens que a gente tem em cima da mesa faz com que a gente se distraia. Mesmo que a gente não se dê conta, as cores fortes, né? Vai fazer com que isso influencie na concentração também. Então, ter um ambiente de preferência com iluminação boa também, né? Incrivelmente, estamos chegando ao final. Porque quando a gente fala das coisas que a gente gosta, isso passa muito rápido. Então, só retomando aqui, tá? Papel e caneta, gurizada. Peguem papel e caneta. Falamos de ter compaixão, né? Autocompaixão. Falamos do Pomodoro. Falamos de quebrar as coisas maiores em coisas menores. Falamos da priorização ABC. Falamos da... técnica do Pomodoro. Já falei. E falamos também da procrastinação. Então, esses foram os itens aí abordados. Vocês podem refletir isso, enxergar como que isso pode melhorar a tua vida a partir de amanhã ou a partir de hoje, né? A ideia é que vocês saiam dessa live com ferramentas, literalmente, para encarar a quarentena de uma forma produtiva. A Mariana, vocês sigam ela lá, infernizem a vida dela, mandem mensagem, façam terapia. Ela está atendendo telepresencial também. Como é que chama? Não é telepresencial online. Nada a ver. Terapia online mesmo, né? Tá. Então a gente... É bem tranquilo, é como se fosse aqui, né? A gente quase fez uma terapia aqui, né, Mari? Falei de várias situações, aí ela foi me orientando na terapia aberta. É verdade. Então... Mas é legal, né? Eu acho interessante, às vezes, quando a gente usa o exemplo das pessoas, porque é isso mesmo, claro, exemplifica, é a realidade das pessoas, né? E às vezes as pessoas acham que a gente não é real. Tipo assim, eu encontrei com um aluno lá em João Pessoa, deve estar aí o Paulo. E aí ele falou assim, nossa, não acredito que eu tô encontrando contigo, vai. Porque a gente produz muito conteúdo, fala com muita gente, faz um monte de negócio e tal, né? E às vezes a pessoa cria uma coisa, tipo assim, cara, a Karen também sente dor,
A Karen também se desmotiva alguns dias, a Karen também tem que procurar estratégias, a Karen que é mega disciplinada também se sente indisciplinada às vezes, né? Então, assim, na verdade, a gente é tudo igual, né? A gente é tudo igual, só muda a cor do cabelo, a cor do olho, a cor da pele, só muda isso, mas o que tu sente, o que eu sinto, o que todo mundo sente é a mesma coisa. A diferença é que a Mari estudou isso muito tempo, então ela pode nos dar um caminho, uma orientação para melhorar a qualidade da nossa vida, né? Então sigam ela, infernizem a vida dela. A nossa live tá acabando. Obrigada. Queria te agradecer por esse momento. Dizer que foi bem legal, assim, realmente é bem interessante a gente poder falar do que a gente gosta, né? Parece que voa o tempo, porque eu fico com a sensação ainda de que teria mais coisas pra gente falar, que a gente pode fazer outras lives também, né? Pra falar, mas obrigada pela oportunidade, foi bem legal, assim. Se alguém tiver alguma dúvida também pode me mandar ali no direct, pode entrar em contato comigo, fico à disposição. Tá bom, então. Obrigada. Hoje é feriado, né? Eu nem sei, é feriado hoje. Feriado, então, bom feriado aí para todo mundo. Obrigada. Descansem, produzam. E é isso aí. Isso aí. Aproveitem o feriado para estudar também. E para outras coisas também. Beijo. Tchau. Valeu. After 5 minutes, fly heading detach position.